Olá, amigos da Primeira Igreja Batista de Cruz Alta. Estamos hoje no nosso 31º dia de devocional Viralizando Esperança. E estamos já há alguns dias falando sobre o fruto do Espírito e dessas virtudes que nós encontramos ali em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já fizemos aí uma reflexão sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a paciência, também chamada de longanimidade, sobre a amabilidade, também chamada de benignidade, e hoje nós vamos falar de bondade. É muito interessante nós fazermos a reflexão sobre essa palavra, entendendo exatamente o que ela significa. No português, nós temos justamente aquela regrinha básica para a gente conseguir lembrar ao que se refere, né? Por exemplo, bem, diferente de mal. Bom, diferente de mal, né? O oposto, né? Bem, mal, bom, mal. E quando a gente trata justamente sobre a questão de bondade, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela se refere à bondade para tudo aquilo que está relacionado à retidão de caráter e vida. Sobre literalmente ser bom e produzir, né, bondade. Tudo aquilo que nós produzimos, que realmente é algo aprazível e digno de ser notado, é chamado de bom. Jesus mesmo destaca, né, em relação ali ao texto, deixa eu só lembrar aqui, o texto de Mateus 25, 21 e 23, dizendo, servo bom e fiel, né, entra no gozo do teu Senhor. Essa expressão mostra que tudo aquilo que nós produzimos para Deus, em nome dele ou por permanecermos nele, realmente é algo bom. Isso nos leva a uma reflexão, por exemplo, de Marcos capítulo 10, versículo 18, aonde o mestre da lei chega a Jesus e chama ele de bom mestre. E Jesus já responde de imediato, por que me chamas bom? Não há um sequer bom a não ser Deus. E com isso, Jesus justamente trata um princípio bastante elementar que nós iremos tratar e temos tratado aqui no contexto do fruto do Espírito. Jesus estava ali justamente combatendo uma questão de ignorância em relação ao termo, mas principalmente da distorção daquilo que significa. Anos atrás, eu ganhei um livro, né, com o título Por que Ser Bom? E ele falava justamente dessa lacuna moral, mas sem Deus, trazendo a reflexão que existem de fato muitas pessoas boas, naturalmente boas, né, e que promovem o bem simplesmente por serem bons de coração. E isso está relacionado à bonacheirice, né? Ser bonachão, ser uma pessoa que é boa no sentido natural, ela aprendeu a ser assim, nasceu assim, de forma muito simples, sem ter nenhuma referência a Deus. E essa bondade destacada no fruto do Espírito não tem nada a ver com essa natureza boa de ser bonachão. Por quê? O fato de ser bonachão pode também levar a pessoa a uma promoção pessoal e levar também a algo ainda mais perigoso, que é a expressão da justiça própria, que era muito comum, né, do farisaísmo. Achar que só aquilo que eles faziam era de fato bom, enquanto que os outros faziam não era. Isso é uma distorção, e o que Jesus está tratando aqui com o mestre da lei, quando ele questiona, né, chamando ele de bom mestre, é justamente isso. Bondade nós encontramos em primeiro lugar em Deus.
Deus não apenas age com bondade, ele é bom em essência. E Paulo nos diz em Romanos 12, versículo 2, que a gente deve renovar a nossa mente, transformar a nossa mente constantemente, porque esse é o nosso culto, né, racional, para que, dessa forma, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Por quê? Porque Ele é bom. Ele, em essência, é bom. Nós, cristãos, somos bons porque a nossa referência de bondade perfeita é Deus. E nós vemos essa mesma expressão de bondade perfeita em Jesus Cristo, que morreu no meu, no teu lugar, mas também ressuscitou para nos dar vida e certeza e esperança de vida eterna. O contrário de bondade é maldade. Tá, mas pastor, o senhor não falou que mal vem, né, do contrário de bem? Mas maldade com U está errado. Maldade se refere justamente a questões que são opostas àquilo que é bom. E também o oposto de bondade tem a ver com falta de integridade, e uma palavra que está muito em pauta nos dias de hoje, o oposto de bondade é corrupção. É realmente fazer algo não pensando, né, no bem, e em ser bom em relação ao próximo. É pensar em si mesmo e não entendendo aí a importância do outro nesse processo. Então, meus queridos, a gente precisa lembrar disso. Jesus era bom, mas ele não apenas era em essência, ele também produzia com bondade e produzia bondade. Tudo que Jesus fazia era bom aos olhos do Pai, em primeiro lugar, e também aos olhos das pessoas. Muitos não entenderam a sua bondade, e o exemplo claro disso é que o julgaram e o levaram à cruz. Mas Jesus, ele continuou sendo bom o tempo inteiro. Ele não reagiu, né? Ele não questionou, porque tudo o que aconteceu com ele estava dentro da vontade de Deus. Jesus, pelo fato de ser bom e produzir coisas boas, ele dava testemunho de Deus constantemente, e Deus aprovava as suas obras. E aí vem a minha pergunta para você, uma pergunta que deve permear o nosso coração no dia de hoje. Aquilo que nós produzimos em nossa vida é de fato bom ou é ruim? Aquilo que a gente faz para Deus porque Ele é a bondade e a essência da bondade, né, é realmente bom ou a gente faz meia boca? Aquilo que a gente faz para Deus deve ser realmente o nosso melhor. Fazer bem feito. Fazer com bondade, mas fazer bem feito, para que as pessoas olhem e digam, isto é de fato bom. Bondade tem a ver com essência, mas também tem a ver com produtividade. E o meu desejo é que o fruto que você produz na sua vida realmente seja um fruto bom, que seja aprovado por Jesus, e o dia que você estiver na presença dele, ele possa dizer para você, servo bom e fiel. Um servo que agiu com bondade e produziu coisas boas. Esse é o meu desejo para você. Reflita nessa palavra no dia de hoje. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por essa reflexão na Tua palavra. Muito obrigado porque nós reconhecemos que, por mais que tentemos ser bons, nós não produzimos coisas boas a partir de nós mesmos. Nós só conseguimos produzir porque Tu és bom e habitas em nós. Nos dê entendimento da Tua palavra e nos ajude, Senhor, a realmente produzir coisas boas em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu nome. Obrigado. Amém. Obrigado, meus queridos, pela sua atenção e espero você no próximo vídeo. Até lá.